E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Cá estou gravando vídeo de manhã, de novo, e não porque o sol bate em mim de manhã e eu fico parecendo um Super Saiyajin, mas porque o Alessandro não compareceu na aula dele e como eu já estou acordado, eu vou continuar acordado. Ahn, Ainda bem que eu não falei do Ciro domingo, segunda, porque senão eu ia falar besteira e aí eu não ia querer apagar o vídeo e ia ficar desinformação aqui. Ahn, por onde eu começo? Qual é o impacto da entrevista do Ciro na semana passada no Brasil, a longo prazo? O que mudou no Brasil? Nada. É, e o jogo é esse: é fazer muito barulho, deixar todo mundo indignado para zero coisas mudarem. Esse é o plano do Brasil. Então, tome muito cuidado quando você diz que o Brasil não dá certo. O Brasil dá muito certo para o projeto dele. O projeto dele é que a população fique brigando entre si, jamais enxergando um caminho para conseguir lutar pelo direito de gerar riqueza. Um, e aí, potências que tendem a ser ex-potências externas e a elite brasileira utilizam o sistema político para manter as pessoas revoltadas, indignadas e completamente inertes, incapazes de mudar qualquer coisa. Então, aqui o Ciro serve para mudar a situação do país, para nada, mas e para manter o projeto bem sucedido do jeito que ele é. O projeto do Brasil ele é bem sucedido. É você que não sabe do projeto. É você que acha que a gente carece de um projeto, né? Você deve achar assim, a gente carece de um plano de nação. O povo, sim, eu e você, nós carecemos de um plano de nação para o Brasil crescer. Mas o Brasil tem um projeto que é não crescer nunca e não deixar de dar dinheiro somente para investidores e para uma determinada elite e deixar o povo constantemente alimentado pela esperança de que as coisas vão mudar. Então, pense no seu avô, pense no seu pai, pense em você. Como seria a sua vida? Talvez você, se você segue esse canal, talvez você não tenha esperança, mas pensa nas pessoas à sua volta e pensa no que seria da vida delas se elas não tivessem a esperança de que as coisas mudariam se o PT caísse, se o Bolsonaro fosse reeleito ou se ele fosse impeachmentado. Essa esperança é o que faz com que as pessoas tolerem as condições de vida as quais são impostas e assim a gente vai seguindo o jogo. O Ciro Gomes, na opinião de Fausto, tirado da cabeça do mundo de Fausto, ele faz exatamente o que os Estados Unidos faz consigo mesmo. Primeiro, eles fazem uma lavagem cerebral em países da América Latina com Hollywood e moldam a cultura de maneira que você vê gente na Argentina, em El Salvador, em Minas Gerais, no interior, falando assim: eu nasci no país errado, me identifico como americana, eu sou. Por quê? Por excesso de Netflix, de HBO Max, e olha que agora as pessoas podem escolher ainda, e podem escolher material de outros países, antes não podia. E aí, Hollywood deixa um monte de brecha, por quê? Porque falha feio, falha rude num monte de coisa. Coloca um monte de coisa que não faz o menor sentido, e que se você parar pra refletir, é risível. E como que ele se protege disso? Ele vai lá e ri dele primeiro. Então ele faz Todo Mundo em Pânico, Inatividade Paranormal, Vampiros que se Mordam. Eu sou muito velho pra ter assistido isso daqui. Um, os Espartalhões. Então, quando você pega esses filmes, você pode não gostar de comédia, mas eu sei que você conhece alguém que gosta e que dá risada e que fala: nossa, foi muito legal esse filme. Por quê? Porque você fala: Hollywood não faz sentido. E Hollywood é tão merda que eu preciso assistir mais filmes, porque na próxima vez que lançarem uma sátira, eu preciso catar, eu preciso entender todas as referências. Então, como é um ataque a si, esse ataque ele é planejado. Então, se você vê a mídia brasileira, ela também é cheia de ataques planejados. É, por exemplo, na ficção, uh, Tropa de Elite, você vê os prefeitos dando risada do jornalista falando mal dele. Por quê? Porque aquele cara tá fazendo o jogo deles. Tá falando mal do prefeito em coisas que não mudam absolutamente nada. Então, você de esquerda, você petista, você que ficou seguindo
canais anti-Bolsonaro durante todo o mandato dele. Você caiu na pegadinha. Por quê? Porque você não viu nada do que Bolsonaro fez. Você ficou falando da fala dele, do copo de leite dele, da motociata dele, você ficou falando do penteado dele, da mãozinha dele, você ficou falando de várias coisas que contam zero, que tem peso absolutamente zero na administração do país e nas notas do PET, que são aquilo que regulam quem é que vai ganhar dinheiro, quem é que vai ganhar muito dinheiro, quem vai ganhar absurdamente muito dinheiro fácil e quem vai ser proibido de tirar dinheiro, que no caso é eu e você. E aí a gente fica nessa competição entre a gente, que eu tenho que ser o fodendo o melhor professor de inglês, eu tenho que poder ensinar uma caralhada de outras coisas que não só inglês, eu tenho que ser terapeuta, eu tenho que ser um curador de conteúdo de geopolítica, de economia, de investimentos e de entretenimento e de cultura e de China. Eu sou assim um hub e um curador de informação. Tudo isso para quê? Para a pessoa falar, nossa, a aula do cara é tão boa que eu me disponho a pagar 3 vezes mais do que a média de aula de inglês do país. Porque eu tenho superdotação, porque eu sou viciado em consumir conteúdo, porque eu sou extremamente apaixonado pelos meus temas de estudo e eu encontro pessoas que querem saber disso. Mas e se eu não tivesse superdotação? E se eu não conseguisse consumir conteúdo em 3x? E se eu não conseguisse? E se eu não tivesse estudado ao longo de toda uma vida? Talvez eu cobrando preço médio nacional não conseguisse alunos para preencher a minha agenda, o que é o normal no país, né? Então, parece que eu ganho às custas de quem não consegue performar tão bem quanto eu, o direito de levar uma vida digna que, num país tão rico quanto o Brasil, na verdade, todo mundo poderia ter trabalhando muito pouco. Mas não, mas aí você acha que você tem que ser de acordo com Hollywood e de acordo com a cultura americana, você tem que ser o espartano fodaralho que é tão inteligente que você tem a sacada, que você consegue o engajamento, que você consegue a receita e aí você é o vencedor. E se você conseguiu, é porque quem não conseguiu é vagabundo. Se tivesse se esforçado, também conseguiria. E essa narrativa não cabe, porque quando você olha para você bem sucedido, parabéns, mas quando você olha para a sociedade, tá todo mundo fudido. E você pensa igual americano, você fala, se eu ganhei, então foda-se o resto. Mas se você não pensasse como americano e pensasse na comunidade, mas colocaram 300 mil gatilhos na sua cabeça que pensar em comunidade e comunismo, isso é mentira. Isso é mentira. Se você se preocupa com cada membro da sua família, você não é comunista. Se você se preocupa com cada pessoa que mora no seu condomínio, você não é comunista. Então por que se você se preocupar com todo cidadão do seu país, você é comunista? Não, comunista é coisa de bandido. Senão você vai ser igual a China. Vai lá ver a China como que tá pensando no todo, pensando no comunitário, pensando em não deixar o miserável passando fome para trás. Veja lá. Pois bem. Desculpa, não deu tempo de mutar e desculpa a careta que eu fiz, é porque eu tô com corte aqui, então eu tosso, quase sai meu intestino pra fora. Mentira, não tá tão ruim assim, não. Eu acho que a semana que vem já dá pra fazer vídeo da minha cirurgia, porque aí já vai ter acabado a recuperação. Tô vivo, né? Vocês estão percebendo que eu tô bem. Ah, Ciro Gomes faz uma coisa que me deixou muito puto. E eu fico imaginando pessoas que eu admiro, como por exemplo José Kobori, como aquele cara do canal Mestre dos Derivativos, aquele taiwanês. Eu fico pensando, gente que manja de verdade de economia e que não se vendeu a uma ideologia, porque os intelectuais, eles estudam, igual o Fábio, o biólogo. Aí chega uma hora que ele fala, porra, estudei pra caralho, e agora o que eu faço? Nada, porque não tem emprego pra quem estuda, pra quem sabe muita coisa. Então, tá na minha wishlist a traição dos intelectuais. Os intelectuais precisam fazer dinheiro. Aí o que eles fazem? Eles colocam todo o conhecimento que eles desenvolvem a serviço dos mentirosos. E aí você vê Jabor, você vê o outro cara que eu admiro pra caramba, que ele é muito inteligente, mas é vendido pro PT, é vendido pro Lula.
Eu fico imaginando os caras que manjam realmente de economia e que entendem realmente o que acontece no país e que não se venderam, que não são intelectuais vendidos a determinados partidos. Eu fico imaginando eles assistindo essa entrevista do Ciro Gomes e eu imagino que os caras devem querer, desculpa o meu vocabulário chulo, que faz parecer que eu sou uma pessoa chula, porque na verdade eu sou mesmo. Os caras devem querer rasgar o cu assistindo um negócio disso, assistindo um negócio desse. Eu fico. O pouco que eu conheço do José Kubori, que dá pra ver, assim, através dos vídeos que eu assisto dele, recomendo muito o canal dele pra vocês. Fico imaginando, cara, as pessoas. Tem uma quantidade muito pequena de pessoas nesse país que deve assistir a entrevista do Ciro Gomes e deve querer rasgar o cu de indignação, de revolta, porque o cara ele vem e fala um monte de coisas que realmente precisam mudar no país. E isso muda zero coisas na cabeça do brasileiro que não entende o que ele fala. E ele fala para que as pessoas não entendam. Então não pense assim que o Brasil é burro demais para entender Ciro Gomes. Ciro Gomes fala a verdade na cara de todo mundo porque ele sabe que ninguém vai entender e que as pessoas que entendem já sabem e não são número suficiente e não tem recompensa, logo não tem interesse em fazer mais pessoas entenderem disso. Porque se a pessoa ela entendeu qual que é o jogo do Brasil, ela tá fazendo esse jogo e ela tem os investimentos dela e ela tá virando rentista, ou já virou rentista. E ela não tem força para lutar contra aquilo que ela conseguiu para ela, sendo que não vai fazer diferença e ela vai ficar falando e vai parecer que ela é uma louca. E, inclusive, é perigoso ela apanhar. Que, mano, é petróleo, nossa, vai tomar no seu cu, seu comunista do cara. Porque é isso, é basicamente isso que a pessoa vai encontrar se ela tentar conversar com as pessoas sobre o Brasil que poderia ser e que não é e que não vai ser. Talvez seja até melhor. O mundo está indo para um caminho em que talvez, por outros motivos, a nossa vida fique melhor do que seria se não tivesse Estados Unidos e Europa e elite brasileira lutando para te proibir de gerar riqueza. Talvez a sua vida fique melhor ainda. Não sabemos. Não sabemos, não dá para adivinhar. Ciro Gomes fala sobre taxa de juro e assim, sabia que todo ano a gente paga cerca de 700 bilhões de juro de dívida? Não é que a gente paga dívida, a gente paga 700 bilhões de reais de juro da dívida interna. Uma dívida não necessariamente auditada e uma dívida que corrói metade da nossa receita. É como se você ganhasse R$ 1.400 e pagasse 700 de juro de cartão de crédito. De juro, não é o principal, não é quanto você deve. Essa é a vida do Brasil hoje. É que 1.400 é muito pouco, eu não estou do povão. Ok. Imagina que você tem um salário de R$ 14.000 e você paga 7.000 de juro de cartão de crédito. E os outros 7.000, ao invés de você baixar o seu padrão de vida, ao invés de você diminuir o seu padrão de vida para começar a amortizar o principal, ou seja, eu vou pagar 7.000 de juros, mas eu também vou viver com 5.000 e vou pagar 2 de dívida para lentamente ir saindo desse bolo, não. Você está pegando outros cartões de crédito em outros lugares, você está aumentando o seu endividamento, porque os 7.000 que você ganha não está dando para pagar suas contas, porque o seu estilo de vida não é que ele é fútil, ele é descontrolado. Você não tem planilha de gasto e você não percebe que você paga muito por uma coisa que te dá muito pouco retorno. É como se você pagasse... Quanto que eu falei que te sobrou? 7.000? É como se você estivesse pagando R$ 900 de Netflix e não estivesse percebendo. É como se você estivesse pagando... Você assinou o Globo. Você sabe que o Globo ele custa R$ 15 para quem sabe negociar, ele custa 84 para quem caga. Né? Quem não se importa e deixa o reajuste acontecer, custa R$ 84. Mas é como se você pagasse o Globo o valor e de tanto não se importar, ele já estivesse te cobrando R$ 1.200 por mês e você não percebe. Esse é o Brasil. É muito dinheiro indo para pagar juro da dívida e é muito dinheiro indo em coisa que não traz nenhum resultado. Antigamente, você ainda podia ir no portal da transparência e falar assim, onde é que a minha cidade está gastando essa caralha desse dinheiro todo que ele recebe de repasse? Antigamente, você ainda podia fazer isso.
No escândalo do Mensalão e do Petrolão, muita gente começou a ser presa por isso. Por mau uso e desvio do dinheiro. Mas aí todo mundo elegeu o Bolsonaro para mudar, né? Para mudar. E aí o nosso Centrão o que fez? Fez o orçamento secreto. Mas aí tem que trazer o Lula de volta para ver se salva o país. Lula mudou o nome, emendas do relator. E agora, no portal da transparência, você não consegue saber o que está sendo gasto onde, porque você não sabe o montante que está sendo repassado para cada lugar. Ou seja, passou um carro aqui na última eleição dizendo: eu sou o cara que mais traz dinheiro de Brasília. E onde que esse cara gasta esse dinheiro? Recapeando asfalto a cada 2 semanas. E é por isso que a educação é uma merda, por isso que uma série de outras coisas são uma merda. E agora, você não pode falar: escuta, eu quero saber quanto que você está pagando de asfalto. Você entra no portal da transparência, vai estar lá quanto ele está pagando de asfalto. Então você não pode questionar o gasto. Você vai falar: realmente, isso daqui está auditado e está correto. Então, acabou a corrupção. Aí, acabou a corrupção. Quanto que gastaram de asfalto? Coloca aí 10 milhões. E se as emendas do relator foram 90 milhões? Como que você sabe que 80 milhões simplesmente desapareceram? Na verdade, eu tô sendo mais. Eu tô sendo muito banal e eu acho que eu tô colocando a desinformação no canal. Mas é porque você não consegue saber quem foi que pleiteou o quê. Então, uma eventual auditoria pode até descobrir quanto dinheiro foi gasto muito mal numa coisa que não deu nenhum resultado. Mas não vai descobrir quem foi o deputado que fez o projeto. E aí como que você prende alguém, como que você pune alguém? Tem coisa que é tão surreal, mas tão surreal, que se você conseguisse explicar para a população brasileira o que acontece, cada um daria um tapa em sua própria cara de vergonha e falaria como foi que eu ajudei as coisas a ficarem desse jeito. Eu sei que a população não tem educação, eu sei que a população tá passando fome, tá cansada, não tem tempo, tá cuidando de filho, trabalhando, estudando. Eu sei que os caras não têm tempo, nem condições, nem educação para estudar isso. Não tô dizendo que a culpa do Brasil é o povo. Isso é ser banal demais. O que eu tô querendo dizer é que se você conseguisse explicar para a população o que é feito com ela, ela sairia queimando colchão na rua no mesmo dia e diria: eu não volto para trabalhar, eu não vou para padaria fazer pão para você, enquanto vocês não mudarem essa putaria que vocês fizeram. E emenda do relator é uma coisa, a manipulação da taxa de juros é outra, a meta do Banco Central ser somente essa porra dessa inflação e para você não poder prender pessoas mal intencionadas fazendo merda, você instituiu que a lei é o cara ser obrigado a fazer merda e agora não dá mais para prender ele por estar atrasando o país e proibindo todas as pessoas de gerar riqueza. É nesse país que a gente vive. Então vai entender o que significam as metas do Banco Central e você vai ver que o Banco Central ele só existe para controlar a inflação, eles só são recompensados e só são mantidos por manter a inflação. E o nosso problema, como Ciro Gomes fala, não é a inflação por excesso de dinheiro por, impresso indiscriminadamente. A gente não imprime dinheiro tal qual os Estados Unidos. O nosso problema é outro. O nosso problema aqui é indexação de custos. O nosso problema aqui é a carga tributária. As pessoas não trabalham e não produzem porque elas perdem dinheiro quando elas fazem isso. Então é lógico que a oferta de produtos vai ser pequena e com essa oferta de produtos pequena é lógico que o preço vai subir. Não é porque tem muito dinheiro no mercado, é porque não tem produto em oferta. E aí o Banco Central, ao invés de falar tudo que a gente precisa no país é baixar a taxa de juros, porque aí, ao invés de pagar 700 bilhões de juros, a gente poderia estar pagando, por exemplo, 300 bilhões de juros de dívida e usando esses 400 para desenvolver a infraestrutura do país. E aí as pessoas falariam: caralho, não tá valendo mais a pena emprestar dinheiro para o governo, eu vou abrir agora que aumentaram, agora que estão taxando tudo que vem da China, eu vou comprar uma impressora 3D ou então eu vou comprar umas injetoras de plástico e eu vou começar a fazer esses croques que eu importava da China. É fácil industrializar o Brasil. O Brasil precisa de uma mudança no PET.
na carga tributária, nas metas de inflação, na taxa de juros, coisa que você não aprende na escola e deveria aprender. E não é porque o Brasil é um fracasso de país que você não aprende taxa de juros, inflação, funcionamento de Banco Central. O projeto é que você não aprende. Então o Brasil é extremamente bem sucedido porque ele tem 5 gerações que não sabem coisas que são essenciais para o desenvolvimento do país. E continuamos assim. Então, o Ciro Gomes, ele aparece como um crítico do Lula, mas eu também sou de esquerda. E eu tô falando, mas assim, é porque eu tô magoado, sabe? É porque me tiraram ali da panela da qual eu fazia parte. Então é porque eu tô magoado, então eu vou falar umas coisas aqui sérias também. Aí fala de taxa de juros que ninguém entende, fala de meta de Banco Central que ninguém entende, fala da regulação de comunicação e energia, que as pessoas não entendem. Tudo com um vocabulário que a população não alcança, mas que fica lá, eu, discípulo de Kobori e de Sun, falando, caralho, eu não acredito que esse cara tá falando isso na CNN, eu não acredito que a CNN, comprada pelo PT, tá deixando esse cara falar isso, mas aí logo você entende por que deixaram ele falar isso, porque tá todo mundo boiando no que ele fala. Aí você fala assim, nossa, Fausto, eu sempre votei no Ciro Gomes, eu tô com você, eu também acredito nele, eu tenho nojo desse cara, porque o fato dele estar falando toda essa verdade não significa que se ele fosse eleito ele faria tudo isso. E se ele tentasse fazer tudo isso sozinho, ele teria todo o congresso dele dizendo que não. E todo o Senado para barrar ele dizendo que não. Então, o fato do Ciro Gomes dizer a verdade é a mesma coisa de eu ficar famoso no TikTok e ir lá e dizer toda a verdade. Todo mundo vai falar, pô, legal, vamos te colocar de presidente. Me coloca de presidente, eu consigo mudar essa estrutura? Não. Porque cada pessoa no Congresso está lá colocada por um lobby que defendendo interesses desse determinado lobby. E eu sozinho como presidente não conseguiria mudar tudo isso. A população teria que vencer os lobistas e limpar esse Congresso e colocar no Congresso gente que tem vontade de fazer isso daqui mudar. Só que essas pessoas morreriam nesse processo. Por quê? Porque o projeto do Brasil não pode dar errado. Ele fala da regulação das comunicações. Você consegue falar assim, nossa, TIM, Claro, Vivo, tudo uma bosta, vou abrir a minha. Você consegue fazer isso? Não. Vão falar, não, a capacidade de antenas da região já foi saturada. Não, não pode ter mais antena do que isso, porque senão vai começar a causar câncer nas pessoas. Pô, então tem que alugar do outro. Eu vou alugar da Oi que tá quebrada. Aí eles vão te meter uma faca que vai inviabilizar você vender pacotes mais baratos do que os dele. Então, a regulação da comunicação e da energia é um absurdo, porque telefonia, internet e energia elétrica poderia ser 10 vezes mais barato do que é. Você poderia não pagar R$ 300 de energia elétrica, você poderia pagar R$ 30. A gente poderia estar cheio de paleteria, de açaiteria, de sorveteria, igual a gente estava em 2010, quando a energia estava barata. Só que ali era burrice, ali era o governo pagando. A gente poderia, sem o governo pagar, a gente poderia ter energia barata. Bastava que a regulamentação das energias não fosse feita para dar dinheiro para investidor gringo e para elite brasileira e para classe média alta que está aqui servindo de camada de defesa para essa elite brasileira. Porque se eu tenho ações da Taesa, se eu tenho ações da Copel, eu estou tão feliz com os dividendos que se você perguntar para mim, tem que mudar, tem que estatizar a distribuição da energia elétrica, aí começa a vir um monte de MB lento falando, não, o governo não pode se meter na economia, o governo é corrupto, o governo vai permitir corrupção. Você não pode fazer um negócio desse. As distribuidoras de energia poderiam ser estatais, a distribuição de energia podia ser de graça. Podia ser sustentada com imposto. As elétricas, elas poderiam não ser feitas para dar lucro. Por que você está colocando placa de energia solar e o cara está querendo taxar isso? Por definição de pet notice. E a gente não discute as coisas que são cruciais para o desenvolvimento do nosso país. Por quê? Porque você, iludido da esquerda, achando que o problema é o Bolsonaro de direita e neoliberal, você tá falando da roupa que o cara usou, que ofende uma minoria aqui, porque isso mostra que ele é ruim. Eu vejo vocês assistindo Meteoro 247, é nojento.
É nojento a maneira como vocês se sentem moralmente superiores aos outros, falando, é de direita, ele gosta de ver pobre morto. Eu que sou bom, que entendo que a história que ele não sabe. Nojento. Nojento, nojento, nojento. Quando que você vai ter diálogo? Quando que você vai ter interlocução? E a gente só vai conseguir falar, escuta, vamos queimar colchão aqui para mudar as metas do Banco Central o dia que você conseguir se aliar com a sua avó, com a sua tia, com o seu tio, que você acha que não dá pra conversar porque ele é fascista. Olha como você é otário. Olha como você é otário. Aí você fala, eu sempre soube que você é de direita, Fausto. Você que seguia Bolsonaro e agora tá seguindo um filhote dele, você é imbecil. Achando que o problema é os comunistas. Você acha que o cara, ele é culpado, ele é ativamente culpado por querer o atraso do país, porque ele gosta de cubano e chinês? Para de ser burro. Comunista é a velha, é a loira do banheiro da nossa geração, da geração passada, aliás. Se você tem medo de comunismo hoje, porque você é extremamente burro. Não tem país mais capitalista do que a China, que a Rússia. Olha lá. Todo dia, fazendo um esforço enorme para me cancelar. E para ficar falando sozinho mesmo. Então, o Ciro Gomes, ele fala sobre essa ideia de self-employed, porque assim, é tanto FGTS, é tanto dinheiro gasto com coisa que não vira nada de bom para a população, que agora o negócio é ser CLT, ou então nem isso, porque aí você nem paga imposto. E aí a pessoa se orgulha de ser autônoma. O que é ser autônomo? Trabalho de Uber. Eu não tô falando que tem que regular e tem que assinar a carteira de quem é Uber, eu tô falando que não dá para você achar que a nossa sociedade vai dar certo com todo mundo que se formou em engenharia, todo mundo que se formou em humanas, dirigindo como motorista de aplicativo, depreciando o carro indo rumo a um futuro onde o dinheiro que ele vai juntar não vai dar para consertar o carro que está depreciando enquanto ele trabalha. Aí ele fala dessas políticas de subsídio que eu vivo atacando. Tudo que o Ciro fala é coisa que eu venho falando aí ao longo de muito tempo, só que eu não posso fazer o meu canal ser sobre isso. Se eu ficar falando só de taxa de juros todo vídeo, eu afasto mais gente do que xingando vocês de burro todo vídeo que eu faço. Aí ele fala que a política, ela tá dando subsídio pra termoelétrica parada. E aí você fala assim, não, o Ciro tá mentindo, ele é mentiroso. Vamos ver o vídeo do Átila falando sobre isso. Sobre as termoelétricas e o quanto isso é uma imbecilidade, o quanto isso não faz o menor sentido. Mas passou por quê? Por efeito de lobby. Aí você fala, nossa, Fausto Brasil é um nojo. Estados Unidos é a mesma coisa. A nossa democracia é uma cópia cuspida, escarrada da democracia americana. E lá os caras votam as atrocidades, as barbaridades mais absurdas, porque o lobby tá lá dentro. E o nosso lobby empresarial, e investidor, especulador de capital, está dentro do nosso Congresso votando coisas que não fazem o menor sentido e garantindo incentivos fiscais para coisas que são ruins para a nossa sociedade. Cara, você falar que tem que ter termoelétrica no Japão, eu entendo. Agora, no Brasil, com esse monte de rio que a gente tem aqui. Aí ele fala que a gente tem 40 milhões de brasileiro na Amazônia Legal. E ele falar que tem 40 milhões de brasileiros na Amazônia Legal, pra mim é a mesma coisa que o Lula falando que tem 870 milhões de brasileiros passando fome. De onde que ele tirou esse número? Da bunda. E parece que ele fala isso justamente pra cair no ridículo essa ideia de que tem gente morando na Amazônia Legal, mas tem. Então, eu tenho o privilégio de ter a confiança de alguns alunos que me falam a, a tecnologia de satélite permite que você tire fotos da Amazônia hoje e amanhã e por computação você identifica onde foi desmatado e você manda um relatório para a Polícia Federal disso. Aí sabe o que acontece quando chega na Polícia Federal? Ela manda a Polícia Civil ir lá. E o Ciro fala, qual foi a política adotada? Vamos aumentar 200, 300% a multa para ver se dá certo. Isso aconteceu. Quando o cara chega lá, quando a Polícia Civil chega lá, não tem mais ninguém. Por quê? Porque o cara foi alertado. Ele está sendo alertado por quem? Por quem viu o relatório.
Então a Polícia Civil vive entrando na mata para pegar o lugar onde os caras estão desmatando e toda vez que chega lá eles acabaram de sair, ou então eles multam um laranja que não tem porra nenhuma no nome dele, não tem vínculo empregatício nenhum, e não adianta você bater no cara para ele falar quem que é o chefe dele porque ele não sabe. Ou seja, a Amazônia ela está se deteriorando não é por falta de tecnologia e falta de recursos para monitorar. A Amazônia ela está se deteriorando pelo mesmo motivo que a comunicação e a energia não vão para frente. Porque se você parar para pensar, as milícias do Rio de Janeiro que te obrigam a comprar gás com eles se você mora no morro e se você comprar do outro você apanha, essa mecânica é a mesmíssima na comunicação e na energia. Eu posso falar, eu não quero comprar energia da Energisa? Você que mora em São Paulo, você pode falar, eu não quero energia da Eni, eu quero de outra essa semana. Você pode fazer isso? Não, você não pode. Então, a macro política do macro funcionamento dessa nação aqui, ele se assemelha muito ao Morro do Rio, onde as milícias fazem tudo o que querem, impõem todas as condições que querem. E você quer as pessoas sangradas por essas despesas, que elas gastem praticamente toda a renda dela com aluguel, com energia elétrica, com internet, com shampoo, que tem que ter o ácido hialurônico para garantir pessoas completamente vítimas e que não tem como se defender das campanhas de marketing e do impulsionamento de conteúdo que é feito contra elas. Nós poderíamos ser um país inteiro lavando cabelo com sabão que funciona e que condiciona e que custa, sei lá, R$ 5 por ano, mas você compra um pote de 40 todo mês. Deve ter umas mulheres falando assim, ai Fausto, você não entende de estética. Tá bom. E aí ele arremata, quer dizer, arremata no meio, né? Ele arremata no meio porque ele fala dos precatórios mais ou menos aqui. Ele fala dos precatórios. Foi muito bom ele ter jogado os precatórios no meio, porque teve um monte de gente que aprendeu o que é precatório só porque ele falou, e agora vai começar, talvez, a pesquisar e vai entender que máfia de precatórios é mais velha que andar para trás, é mais velha que o Maluf. Máfia de precatórios é o governo, quando ele deve por muito tempo. E ele te deve, ele não nega, mas ele paga quando ele quer. E a máfia dos precatórios sempre foi: é proibido alguém comprar o direito de recebíveis? É proibido alguém comprar o direito de recebíveis? Não. Se você tem 10 mil para receber do governo porque um dia você estava andando na rua e caiu num bueiro de esgoto aberto, você foi burro, sim, mas o fato daquela tampa não estar lá agravou o seu risco e o governo ele tem que se responsabilizar, o poder público ele tem que se responsabilizar pelo seu machucado. Não vai sair se jogando em buraco agora só porque eu falei isso, pelo amor de Deus. Aí você tem 10 mil para receber, só que o governo não te pagaram nunca, aí você quer um PC Gamer e ele tá em promoção essa semana. Eu posso comprar recebíveis seus? Eu posso falar assim, cara, o teu PC Gamer tá 6 mil esse mês, porque ele tá em promoção? Você quer 6 mil agora e você me transfere o direito de recebíveis? Do governo, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando precatórios, estou comprando uma dívida do governo com você. E aí eu não sei quando que eu vou receber, mas quando eu receber eu vou ganhar 10 mil pelos 6 mil que eu te dei. Você está feliz há 5 anos com o PC Gamer, e eu 5 anos atrás investi 6 mil que agora viraram 10. Tá todo mundo feliz. A máfia dos precatórios acontece quando, desde a época do Maluf, se você colocar máfia de precatórios, golpe de precatórios, gente presa por precatórios, você vai encontrar em todos os estados do país escritórios de advocacia, pessoas, bancos que foram envolvidos, prefeituras que foram envolvidos em esquemas em que eles saíram comprando com informação privilegiada. E é sempre a mesma coisa. Você trabalha no poder público, você tem informação privilegiada, você sabe que vão pagar e você sai comprando precatório que nem um louco. Por quê? Porque aí você compra com 40% de desconto e recebe uma semana depois. Então, quem tem essa informação é muito tentado a sair vendendo essa informação. Foi maravilhoso isso, porque você descobre o quanto de empresas existem trabalhando com isso. É, a diferença de taxas e o quanto as pessoas compram e corrompem funcionários públicos para obter informação privilegiada. Isso sempre existiu. Aí o Ciro joga uma na qual eu caí,
Porque, sim, foi uma surpresa quando o PT falou que ia pagar tudo de uma vez. E é uma dívida que, óbvio, que tem que pagar. E aí você fala, Fausto, o país não tem dinheiro para ficar pagando tudo isso. Cai num bueiro e quebra a perna e fica 6 meses sem trabalhar para ver. Se você não merece que seja pago. Você merece que seja pago. Ah, mas é 93 bilhões, é muito dinheiro. O governo paga 700 bilhões por ano de juro da dívida. E é uma taxa que ele escolhe pagar. Imagina que você pega dinheiro de um agiota emprestado. Aí você pergunta para o agiota qual que é a taxa. Aí o agiota fala assim, escolhe aí. Aí você fala, eu quero pagar 20% mês que vem, então. O governo paga porque escolhe. É claro que isso tem implicações. É claro que a taxa de juros não pode cair de uma hora para outra e ela mexe com a economia inteira. Óbvio. Só que, se você parar para pensar quem é mais austero, se é o Brasil ou os Estados Unidos, é claro que é o Brasil. E o fato deles estarem com uma taxa de juros de 4 e a gente está com 13 no ano passado, não tem cabimento. Não tem o menor cabimento. E não se falou sobre isso. Me perdi no raciocínio. De tão puto que eu vou ficando. Parece que eu sou um personagem, né? Que fala putaço pra engajar, mas é porque isso me deixa nervoso mesmo. Ah, o governo escolhe pagar 700, 800 bilhões de juro de dívida todo ano e não 300 como poderia ser, e você poderia ter aí uns 400 bilhões para serem gastos com infraestrutura e, por exemplo, com pagamento de precatórios e, por exemplo, com subsídio de energia. A gente poderia estar lutando por uma estatização das distribuidoras. Aí você fala, você é a favor da corrupção! Você é a favor da corrupção! Não. Cara, o governo faz toda a pesquisa, ele faz todo o desenvolvimento, ele faz todo o projeto, aí ele fala não tem dinheiro. Aí vem o cara, coloca dinheiro e fica tirando dividendo todo mês pro resto da vida. Sendo que o governo poderia simplesmente ter feito isso porque dinheiro tinha. E, e a energia do país, ela deve servir ao país, ela não deve servir a investidor rentista estrangeiro. Se a gente tem Itaipu e se a gente tem toda essa rede de distribuição, ela foi construída para viabilizar o funcionamento do país e para enriquecer o povo. Aí você fala, mas isso é coisa de comunista. Vai olhar para a Suíça, vai olhar para a Noruega, o que eles fizeram com o petróleo deles. Mas aqui existiu uma intensa campanha americana e elitista para ficar tirando sarro do petróleo nosso. O petróleo nosso é comunista que fala, petróleo nosso é coisa de chinês, petróleo nosso é coisa de gente que não pode ter mais do que uma casa porque as outras vai ter que dar para os pobres. Petróleo nosso é coisa de. E o petróleo é nosso. Somos todos brasileiros no país que tem uma imensidão de petróleo. O petróleo é nosso. Mas a gente escolheu cavar todo o poço, colocar toda a extração lá, construir as refinarias e falar assim, tem corrupção, vou vender por 45 centavos. Foi lá, colocou um pato na frente da Fiesp, na Avenida Paulista, e ficou um monte de gente lá fazendo protesto, tem que privatiza. Aí vai o governo, vende ações da Petrobras por 45 centavos, vai ver quanto que tá o preço agora. Tô falando que tô parecendo Ciro Gomes, tô falando por cento. E aí, quando o Ciro Gomes ele fala de precatórios que o Lula, corrupto, vendeu informação para 2 bancos que saíram comprando precatório no mercado inteiro, ali ele mentiu. Agora você me pergunta, você acha que ele mentiu porque ele acreditava na mentira dele? Duvido. Você acha que ele mentiu porque ele queria prejudicar o governo? Não. Ele mentiu porque ele precisava livrar a cara do governo. Por quê? Porque no dia seguinte todos os jornais estavam falando do quanto o Ciro é mentiroso, porque ele falou dos precatórios, uma acusação que não tem absolutamente nada a ver. E aí, quando você fala assim, o Ciro é um mentiroso, de fato ele é um mentiroso. Dissimulado, de fato ele é um dissimulado. Não é porque ele joga na cara tudo que deveria ser diferente no Brasil, que se ele fosse presidente ele faria tudo isso. Ciro é coroné. E aí ele fala assim, mas se eu abrir mão das aposentadorias, Milei abriu mão do salário dele, não sei quem da MBL abriu mão do salário dos benefícios dele. Cara, se tá falando que abriu mão é porque já tá colhendo os benefícios de ter aberto mão. Se tá usando isso para fazer propaganda é porque já não presta.
Porque fez isso como estratégia política para poder jogar na cara no momento de desespero. São granadas de fumaça, é isso. Esse negócio de abrir mão de 3 aposentadorias, isso daí é granada de fumaça. E aí, quando ele invalida o argumento dos precatórios, porque assim, existe máfia de precatórios? Sim. Sim, escancaradamente sempre existiu e vai continuar existindo. Tá na mão de dois bancos? Não. Ah, então o Ciro mentiu que tá na mão de dois bancos? Tá. Ah, então tudo que ele falou é mentira. Ah, então esquece. Quem que acredita no Ciro Gomes? Aí eu vou ver canal de esquerda. Ah, quem que acredita no Ciro? Não, Ciro é doido, Ciro é impossível. Só fala besteira. A esquerda, que deveria estar lutando por isso daqui. A esquerda que ideologicamente deveria estar lutando por isso daqui. A esquerda que ideologicamente deveria estar lutando por isso daqui. Tá falando, é porque Ciro fala, não é? É, Ciro. É.